Olá, paz, boa noite a todos, tudo bom? Então hoje a gente vai dar continuidade, né, do livro do Apocalipse, né? E eu quero dividir também esse termo em duas partes, né? Hoje vou estar falando sobre as coisas que são. Então as coisas que são é o que? É o período da igreja na terra. Porque lembra que semana passada eu falei de Apocalipse 1:19, né? Que João ele tem aquela visão ali na ilha de Patmos e o Senhor fala para ele escrever três coisas, né? As coisas que viste, as coisas que são e as coisas que vão acontecer depois dessas. Então hoje começa as coisas que são, que é exatamente o período da igreja na terra. Nós vemos que em Apocalipse 2:3, aquelas cartas foram endereçadas a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Foram igrejas que realmente existiram, literalmente, né? Eram igrejas que ficavam nessas cidades. Não era igreja como se fosse hoje, né? Igreja evangélica de Éfeso, não. Éfeso era a cidade e cada um por diante, né? E o Senhor se revela a João e manda escrever. Então hoje eu quero estar falando mais numa parte histórica, né, e profética do que essas igrejas representavam. E semana que vem, em nome de Jesus, quero estar falando das instruções, né, dos elogios, das exortações que o Senhor deu a cada um. Mas hoje especificamente eu quero estar falando sobre a parte mais histórica e profética desse período da igreja, né? Então nós começamos pela igreja de Éfeso, né? E vemos que, como eu falei, foram 7 igrejas que existiram ali na Ásia Menor, onde que hoje é localizado ali o país da Turquia, né? E se você pegar um mapa, né, eu vou estar mostrando aí onde João viu, né, na ilha de Patmos, e essas cidades eram não digo que bem perto das outras, mas uma vinha após a outra, né? Então Jesus até algo profético, porque ele falou com as igrejas ali que existiam, mas na verdade ele estava falando de 7 épocas, 7 eras que a igreja cristã iria passar na terra, e que a cada período ela representou algo, né? Então nós vemos que Éfeso, que foi a primeira, ela representa ali do ano 33 depois de Cristo, né, até o ano 100, que foram ali os primeiros cristãos, né, onde que tinham os apóstolos ali que andaram com Jesus, né? E como eu falei, semana que vem eu vou estar falando mais das características espirituais de cada um. Hoje eu quero mais estar falando na parte histórica e profética daquilo que cada uma daquelas representa. Então nós vemos que Éfeso foi a igreja dos apóstolos, a igreja primitiva, do ano 33 até o ano 100 depois de Cristo. Depois nós vemos a igreja chamada Esmirna. Esmirna significa, o seu nome significa mirra, né, que é uma substância amarga, né? E nós vemos que essa igreja, o período dela na terra foi do ano 100 ao ano 312 depois de Cristo, né? 212 anos. E Jesus falou: olha, vocês vão ter tribulações de 10 dias. E na verdade foi o período que a igreja mais foi perseguida, né? Foi perseguida na terra pelos imperadores romanos. 10 imperadores, talvez isso com certeza era aquilo que Jesus estava falando desse, né, de uma forma simbólica, de 10 dias, né, que ela iria ter essas perseguições. Então esse nome Esmirna, né, era amarga, né, porque realmente foi um tempo muito amargo da igreja, um tempo onde que realmente, e o próprio Jesus falou: vocês vão ter passar por tribulações, mas ser fiel até a morte. Então foi do ano 100 até o ano 312 depois de Cristo, uma igreja que foi bastante perseguida.
né? Depois nós vemos a igreja de Pérgamo. E a igreja de Pérgamo, ela foi do ano 312 até 590 depois de Cristo. Então, 412, 512, 22, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 270. Opa, não sou muito bom de matemática. 272 até 590. 278 anos, desculpa. 272 anos que ela foi, essa igreja que foi o período na Terra, né? De 312 até 590. E Pérgamo significa casamento. E na história fala de um imperador chamado Constantino, né? Que ele possivelmente, né, ele tinha se convertido, né? Mas ele era um pagão. E a igreja de Perseguida, ela passou, na verdade, a ter um casamento com o Estado, com as coisas desse mundo. Começou a se envolver, teve esse casamento, né? E tanto que o Senhor, quando adverte, fala: olha, eu tenho contra você que você sustenta a doutrina de Balaão. E a gente conhece que Balaão foi aquele que amou o dinheiro, né? Aquele que era um profeta de Deus, mas também que gostava de receber por aquilo que ele fazia. Então, Pérgamo foi exatamente, eu demorei um pouco para fazer as contas aí, mas foi 278 anos que foi esse período de Pérgamo na Terra, que através do imperador chamado Constantino, que, entre aspas, ele tinha se convertido ao cristianismo, mas ele trouxe, né, muitas coisas do paganismo de Roma para dentro da igreja. E foi exatamente onde que a igreja católica começou a aparecer. A igreja católica, ela veio dentro da igreja cristã, né? Mas por quê? Por conta desses paganismos, né? Então, por isso que o Senhor adverte a ela, porque ela estava agora se corrompendo por dinheiro, né? Disso eu vou estar falando melhor semana que vem. Depois nós vemos o que? A igreja de Tiatira, que foi a maior época, né, da igreja na Terra, que foi de 590 até 1517. Então você vê, quase 1000 anos que teve esse tempo. E foi exatamente onde a igreja católica começou com os papas, começou o clero a fazer separação entre leigo e clero. Foi bem nessa parte, tanto que Jesus, ele fala assim: dei tempo para que se arrependesse e não quer se arrepender. Por quê? Porque exatamente foi quase 1000 anos esse período da igreja do tempo de Tiatira na Terra. Mas só para refletir, só uma observação, que apesar de ser 7 épocas, 7 eras da igreja na Terra, nós vemos características, por exemplo, de Éfeso nos dias de hoje. Nós vemos características de muitas características também que no dia de hoje, mas ela em si, ela representa muito mais épocas, né? Talvez pessoas que representam pessoas de Éfeso, pessoas de Esmirna nos dias atuais, mas na verdade ela teve cada tempo, né, uma era na Terra, como eu tenho falado. Então nós vemos que foi o maior tempo, tanto que Jesus realmente quase 1000 anos, né, para que ela se voltasse de novo aos caminhos do Senhor, mas ela foi totalmente corrompida. E aonde que Tiatira significa sacrifício contínuo. Nós vemos que infelizmente, né, a igreja católica, ela tem até hoje, né, a missa, aquela negócio que põe na boca, a hóstia, como se fosse aquilo, um sacrifício contínuo de novo de Jesus na cruz. Eu não vou entrar aqui em detalhe, mas você vê que realmente a Tiatira representa a época, né? E se alastra assim até para os dias de hoje, mas onde que ela teve maior proporção foi nesses anos de 590 até 1517. Depois nós vemos a quinta igreja, Sardes, que
significa remanescente. E nós vemos que Sardes, ela começou exatamente o que? No protestantismo de Martinho Lutero, em 517, quando ele se levanta, vê que todo aquele negócio de indulgência, aquela coisa de dar dinheiro para tirar mortos do purgatório, ele começa a se levantar com aquilo, e ele fala que a graça, o justo viveria pela fé e seria salvo somente pela graça. Então, tanto que ele põe lá na igreja lá de Gutenberg, Wittenberg, lá na Alemanha, vou estar colocando o nome direito, certo aí, 95 teses, lá naquela porta, lá da própria igreja ali, que ele se levantou contra, não as pessoas, mas contra aquele sistema que tinha reinado quase 1000 anos, Mas a gente vê que Jesus só chama atenção porque, mesmo assim, Jesus fala que ainda as obras daquela igreja não eram boas diante de Deus, porque nós na verdade vemos que todos os reformadores, a reforma protestante, ela veio de homens que eram católicos, e muitas coisas eles ainda trouxeram da igreja católica, e eu vou estar falando isso melhor na semana que vem. Mas teve esse remanescente da própria igreja católica do tempo de Tiatira, que se levantou com Martinho Lutero, e esse tempo foi de 1517 até o ano de 1700. E depois nós chegamos na sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia, que significa o amor fraterno, E essa igreja vai de 1700, talvez se você fizer alguns estudos por aí, fala que ela foi de 1700 até 1900, mas nós vemos que essa foi das 7 igrejas, tirando Esmina também, porque Esmina Jesus não repreende, na verdade só fala as coisas ruins que iria acontecer no período dela. Mas nós vemos que para Filadélfia Jesus fala: venho sem demora, eu vou te livrar da tribulação que há de vir no mundo inteiro, E nós vemos que ela vai na verdade de 1700 até o dia do arrebatamento da igreja, porque nós vemos que hoje muitos têm perseverado, têm guardado a palavra da perseverança, como o próprio Jesus ensina em Apocalipse 3, quando fala para a igreja de Filadélfia, E ali há vários e vários promessas, que eu também estarei falando na semana que vem, para o vídeo nosso não ficar muito comprido. Então essa sexta igreja é a igreja de Filadélfia, uma igreja que Jesus falou que inclusive tinha pouca força, mas ela tinha guardado a palavra, e porque ela guardou, o Senhor aguardaria não na hora da tribulação. E essa tribulação que há de vir no mundo inteiro é a grande tribulação de 7 anos, como eu já falei em outros vídeos, quando o anticristo se levantar depois do arrebatamento da igreja e fazer um acordo de paz, com Israel e muitos povos. Mas isso só acontecerá depois da igreja for tirada, porque quem resiste à igreja, o espírito do anticristo, é a igreja. Amém? Então o Senhor nos prometeu que nos guardaria, porque se a palavra tivesse falado você vai ser salvo naquele momento você vai estar, você vai ser salvo na fornalha. Mas é interessante, quando esse episódio da fornalha, já se perguntou onde estava Daniel, É interessante, apesar depois dele ter passado pela cova dos leões, mas nós vemos que de repente mostra, eu não estou querendo agora ser dogmático, mas é uma coisa que talvez também é interessante pensar, que Sadraque, Mesaque e Abednego foram salvos na fornalha. Agora Daniel, por algum motivo que nós desconhecemos, ele foi salvo da fornalha, porque na fornalha ele nem esteve. Então eu creio que é exatamente com a igreja, muitos sim serão guardados na hora, porque não foram no arrebatamento, pessoas que se converterão depois, cair a ficha, judeus principalmente, e nós vemos que o Senhor vai guardar a igreja dele, a verdadeira igreja,
da hora, que tanto na palavra em grego que é ek, né, que é tirado de fora de, né, do meio de. Então você estava ali, eu tiro você daquela hora. Então essa é a promessa. E a última, a igreja de Laodiceia, que na verdade é o nosso tempo hoje, porque Laodiceia significa, né, o direito do povo, né? Então hoje tudo é direito do povo, tudo é não sei o quê, tudo é um politicamente correto. Você vê que inclusive Laodiceia é uma igreja morna, uma igreja que fala eu sou rica, sou abastada, e hoje infelizmente, né, não que eu seja contra, mas muitas vezes a palavra da prosperidade, a palavra e outras coisas, ela tomaram conta da palavra da cruz, né? Porque é claro que o Senhor nos abençoa, é claro que o Senhor nos prospera, mas tudo daquilo que vem dele, não de uma forma desenfreada como nós vemos hoje, infelizmente. Então a igreja de Laodiceia, isso eu vou estar falando mais semana que vem, exatamente é o último período da igreja, porque como eu falei no vídeo anterior, depois começa as coisas que depois dessas vão de acontecer, e ali nós já não vemos mais a igreja atuando na terra. Então por isso que Jesus escolheu essas igrejas que existiram literalmente, mas para falar de períodos que iriam acontecer futuramente. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite, que você possa estudar. Qualquer dúvida, deixa aqui nos seus comentários, e que Deus deixa aqui nos comentários do nosso grupo, que possamos cada dia mais alimentar a esperança, porque Apocalipse 1:3 fala: bem-aventurado aquele que lê e guarda. Então Apocalipse para um servo de Deus não é medo, mas é esperança, né? Porque a gente tem visto sim que o mundo ele já não é mais o mesmo depois dessa pandemia. E quer saber? O Senhor nos dá graça, da sabedoria, mas nós vemos que, e com certeza em breve, Jesus ele virá buscar a igreja, no momento, na hora que nós não sabemos o dia e nem a hora, né? Mas virá buscar a igreja de Filadélfia, significa aqueles que realmente no meio de tudo isso que existe na igreja, nós sabemos, são os remanescentes fiéis que guardam, que às vezes têm até pouca força, mas guardam a palavra da perseverança. E por isso, uma promessa: te guardarei tirado para fora, de dentro para fora, da tribulação que admira o mundo inteiro. Deus te abençoe, em nome de Jesus.